Boa tarde a todos os meus queridos. Nós vamos neutralizar a macumba com vela preta. Macumba, feitiço, magia, o que você quiser dizer. É das trevas. É para lançar, quando lança contra a sua vida, aonde o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro lançou, acendeu aquela vela em desfavor à sua vida, o Criador, através do Ruach Kadosh, vai soprar ali e aquela maldição vai se transformar em bênção. Muitas vezes ele utiliza a cera da vela para colocar os nomes, né? Faz tipo uma cabeça, ou então usa a própria vela, às vezes o bruxo é preguiçoso. Ele usa a própria vela, abre ela, escreve os seus dados e coloca dentro da vela preta, decretando o quê? A destruição, a sua destruição, a destruição da sua casa, fechar os seus caminhos, destruir sua vida física, emocional, financeira, sentimental, em todas as áreas. Ele, quando os bruxos, os feiticeiros lançam essa magia da vela preta, ele literalmente quer lançar sobre você a sombra, as trevas, todos os tipos de maldições possíveis. Mas você tem que entender que não é uma velhinha preta que vai destruir você, porque maior aquele que está com você do que aquele que está contra você. Entenda que toda magia, toda feitiçaria, toda macumba, ela tem retorno, né? E quando você descobre, você cancela, você lança de volta pro diabo, o diabo não vai ficar com aquela demanda e vai lançar para quem? Para quem manuseou o ritual. Entenda? Então, contra Jacó não vale encantamento. Contra Israel não vale adivinhação. Números 23, 23. Salmo 107 para destruir aquilo que tentou te destruir, nos destruir, no nome de Yahshua Mashiach. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Criador Yud-He-Vav-He na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Tirou das trevas, tirou você das trevas e da sombra da morte. Aquilo que era para trazer morte para você vai trazer vida, restituição, restauração. E quebrou as suas prisões. Aquilo que foi feito na sombra para te prender espiritualmente vai te libertar em nome de Yahshua Mashiach. Vai vir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para a sua prosperidade. Tudo que o bruxo, o feiticeiro desejou de negativo em sua vida, eu declaro ao contrário. Eu declaro que você terá vida em abundância, você terá próximo, você vai crescer naquilo que o Criador determinou para a sua vida, sua família vai crescer naquilo que o Criador determinou para a sua vida, que toda força densa, condensada, lançada através dessa macumba, volta para o oponente não como vingança, mas como justiça divina, porque o mundo espiritual é uma matemática, 1 mais 1 é 2. Lançou contra você, você quebrou, evidentemente volta para aquele. Aí vai ser uma correria, querido, quando eles fazem uma macumba para você, vai ser uma correria no terreiro do diabo, porque o povo vai ficar louco para fazer o quê? Fazer demandas, colocar barreiras de impedimento para macumba, para magia não voltar para aqueles que manusearam ela, né? Aí eles começam a fazer barreira. Eu não sei se demônio liberta demônio. Beuzebu tem como libertar Beuzebu? Não tem. Então, eles utilizam, eles fazem macumba, lançam, o filho do Criador vai lá, descobre, cancela. Aí eles vão correndo, fazendo o quê? Quebrando, tentando cortar aquilo ali, né? Mas só que já está feito. Foi uma legalidade que eles já deram no mundo espiritual. Isso é inevitável. As consequências são reais. A Bíblia ela é realista. Ela deixa aqui como o manual da vida. Lançou, vai receber de volta. Por quê? Porque por vingança? Não. É a consequência da sua colheita, daquilo que você lançou contra a vida do outro. E especialmente se esse outro ou esta outra tem temor ao Criador dos exércitos de Israel. Aí que o bicho vai pegar para o seu lado, né? Por quê? Porque levantou contra aqueles que não deveria ter levantado. Porque o próprio Criador diz, querido, na sua palavra, que se eu e você obedecer a Yahshua Mashiach, é o nosso caso, nós obedecemos, aceitamos e reconhecemos que ele veio 100% homem. Os nossos adversários, inimigos, não está levantando contra mim, contra você, mas está levantando contra Yud-He-Vav-He e contra Yahshua Mashiach. Então, esses macumbeiros, esses bruxos que não têm o que fazer, eles estão levantando contra quem? Contra o próprio Criador dos exércitos de Israel. Você já viu zombar do Criador de Israel e ficar impune? Eu nunca vi, né, na minha face da terra, uma pessoa nessa face da terra de carne e osso que tentou levantar contra o Criador de Israel e ficou de pé. Eu desafio o inferno, que eu nunca vi, nunca vou ver.
Porque Criador de Israel foi ele, antes dele não existiu, depois dele não existirá. Ele foi, ele é e será. E o diabo enganando essas pessoas, escravizando, nós lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Né? Você tem que entender que os filhos das potestades, ou seja, aqueles que rejeitam Yahshua Mashiach, estão aí a trabalhar para o seu maligno, para o seu pai, o pai da mentira. Eles estão aí a trabalhar para o pai da mentira, né? Que engana eles são enganados, vivem no lixo, na sujeira, na imundície, né? Aproveitando o ensejo, vamos concluir aqui. Tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou os seus prisões. Louve ao Criador pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com o Filho dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Os outros, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Criador na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então, querido, quando nós clamamos pelo Criador dos exércitos de Israel, pedimos a interferência dele contra toda obra contrária, toda negatividade, todo espírito de destruição que é lançado contra as nossas vidas. Quando nós pedimos a interferência dele, ele responde por nós. Então, antes de você quebrar qualquer macumba, qualquer magia, qualquer bruxaria, você tem que estar em consagração, né? Então, porque o diabo ele não para nem um dia. Hoje, por exemplo, hoje é segunda para terça, então tem uma entidade do fogo e do metal que eles adoram, né? Que eles adoram, que eles cultuam e que eles votam a oferenda a essas entidades. Então são dias típicos, segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras, quintas para sexta. Mas só que as trevas, conforme você vai descobrindo os pontos frágeis, os dias de atuação dele, o que eles acontecem? Eles começam a planejar ataques espirituais de sábado a domingo, de quarta para quinta, vai mudando os dias. Por quê? Para te pegar desprevenido. Então, você que sabe que o mundo espiritual, ele movimenta com uma velocidade tremenda, você vai ficar desprevenido? Não vai, você vai ficar em vigilância 24 horas. Érico, mas é assim, o diabo ele não para. Ele não para, e seus cavalos, o que eles não têm é preguiça para fazer macumba. Isso eles não têm, querido. Eles ganham a vida destruindo lares, destruindo relacionamento. Ó, queridos, tem gente que eu conheci, que eu já tive o privilégio de conhecer, que eu fui vizinho, que eu já presenciei com os meus olhos, trabalhava, saía todo dia de manhã para trabalhar, aí começou nessa maldição, dessa porcaria, dessas bruxarias, a mulher começou, depois levou o marido, foi levando a parentela toda, o homem não trabalha, a mulher não trabalha, fica dentro de casa, só fazendo macumba, recebendo trabalho, fazendo trabalho, para destruir vidas, para destruir família. O serviço deles aqui na terra é servir o diabo como o pai da mentira. Ó, já vi outros casais também que começou na mesma coisa. Veio, aí você vai e descobre onde que está o foco, aí vem outra família, vai lá e começa a trabalhar bonitinho, trabalha, finge que está trabalhando, né? Vai lá, aí depois começa de novo, ficar como espíritos vigilantes, aí vai começando, você vai fazendo as magias, vai começando 24 horas, e sabe o que mais eu fico chateado com o diabo, e tem que ficar mesmo, você tem que ser revoltado contra o diabo, que as crianças, elas sofrem, porque eles servem a entidade do lixo, da lixeira, e a casa, para alimentar essa entidade, eles têm que deixar viver na sujeira, né? Tudo sujo, tudo imundo, as roupas sujas, tudo sujo, aquela bagunça, aquela desorganização, e aqui é tanto de criança lá no meio, entendeu? Eu fico observando assim, eu falo assim, gente, já que pode usar isso, se fosse um pai conservador que fizesse isso com o filho, o conselho tutelar estava em cima dele. Agora eu não entendo por que o conselho tutelar não olha essas práticas. Porque se os pais querem servir as trevas, mas as crianças não têm obrigação de servir, não. Né? Elas não têm obrigação de ficar na sujeira, nem imundice, não. Então, por que o Estado não olha isso? Por que o governo municipal não olha isso? Porque não é do interesse deles. Porque se fosse, eles estavam olhando. Agora, aquilo que não é do interesse deles, eles não olham. Agora, vê famílias, um monte de família, que é tanto de criança, no meio da sujeira, da imundície, pode. Né? E diz que está preocupado que as pessoas estão lá no lixão. E as pessoas estão dentro das próprias casas, tem um lixão dentro da casa e não olham. Entende? Então, é questão de bom senso, né?
Então, as crianças, elas não escolhem viver essa vida. Os pais escolheram. Infelizmente, elas são vítimas de viver uma vida maldita, uma vida imunda, suja, de mentira. E tem que viver e tem que fazer tudo aquilo que os demônios exigem, né? E a gente tem que ver e não pode fazer nada a não ser orar. E conforme o coração, o diabo, além dele trabalhar com a sujeira física, ele trabalha com a sujeira emocional. Essas pessoas, o que? Que elas têm ódio da luz. Elas têm ódio de você. E o que acontece? Acontece que não adianta. Elas não abrem o coração para receber a luz, para receber a verdade. Então, cada vez mais tem mais mágoa no coração, mais vingança. Porque esse espírito essa entidade lixeira, dona do lixo, dona da lixeira, a primeira coisa que atrai na pessoa é vingança. Coração ruim, dor, sofrimento, bagunça, briga, confusão. É lá. E suja o coração da pessoa. E quem entra por essa onda, querido, dificilmente sai. Dificilmente sai, a não ser que morra ou aconteça algum acidente, a pessoa fica aleijada, para ela tomar um susto, entendeu? Fora isso, vai ficando nas trevas até ir para o inferno. Dificilmente sai. Por quê? Porque tem um coração endurecido. Por quê? Porque não aceita a verdade. Por quê? Porque não quer ser livre, quer ser chutado pelo maligno. Então, por isso, conforme está no Salmo 7, verso 9, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça os justos, pois tu, ó justo Iau, provas os corações e os ímpios. O Iau é meu escudo, no meu escudo está com Iau, que salva os retos de coração. Iau é um justo juiz, um Iau que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Iau afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E para ele já preparou armas mortais, porém em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, produzirá mentira. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. É assim que acontece. Lança bruxaria, mansa macumba contra a sua vida. Você descobre, você vai lá, quebra. O que acontece? Aquilo que era uma cova para você, acaba para o seu inimigo, para o seu oponente, o bruxo, o macumbeiro, aquele que manuseou o ritual, né? A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, né? Muitas vezes utiliza essas velas como cabeça, como, igual eu falei com vocês nos vídeos anteriores, esses bruxos, esses feiticeiros, eles utilizam da feitiçaria através de ossada, até cabeça, que eles cultuam a entidade do cemitério. Eles vão lá e pegam o crânio do cemitério lá, rouba lá no cemitério, e pega, ou então pega o papel, coloca o seu nome, coloca na cabeça do defunto lá, da ossada lá, ou então da ossada de animal, ou então dentro da própria vela, que às vezes é preguiçoso. Aí tem preguiça, quer fazer o trem rápido de qualquer jeito, o que eles fazem? Pega a vela, abre a vela preta e coloca os seus dados lá dentro e coloca como se fosse ali uma prisão, para te amarrar espiritualmente. Mas o que nós vamos ficar amarrados? Quem vai ficar amarrado é quem fez, quem manuseou. Porque é a colheita do quilo que plantou. Se plantou bênção, vai receber maldição? Não. Se plantou maldição, vai receber bênção? Não tem como, né, querido? Isso aí é a matemática do mundo espiritual, né? Então, plantou maldição, a colheita é maldição. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. E contra as nossas vidas, nós não vamos ficar amarrados espiritualmente, nós não vamos ficar presos nem 7 segundos, nem 7 milênios, nem 7 dias, nem 7 horas. Porque foi destruído. Ali onde que foi acendida aquela vela preta, o sopro do Ruach Kadosh desceu e apagou, e queimou toda a malignidade. Aqueles decretos de amarrações espirituais contra a sua vida. Nós não vamos ficar amarrados. Porque nós já invalidamos isso no mundo espiritual. Você tem que dizer assim, eu não vou ficar amarrada, a minha casa não vai ficar amarrada, meu esposo não vai ficar amarrado, meus filhos não vão ficar amarrados, a minha esposa não vai ficar amarrada. Vai ficar amarrado é o inferno, é as entidades que foram dadas legalidades para lançar maldição. Elas sim serão acorrentadas com correntes de fogo, lançadas no abismo, silenciadas, amordaçadas sem direito de retorno. Assim seja? É isso. Se contra ti projetarem o mal e armado esse lado, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa prevalecerá, não será atingido. Aleluia. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, cortou a armadilha e nós estamos livres no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós declaramos no mundo espiritual que toda feitiçaria, toda bruxaria com vela preta que sai por um caminho veio,
por 7 voltou destruído, despedaçado, anulado, cancelado. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Quero dizer para você, no nome de Yahshua Mashiach, que não tem nome, que não tem nada nessa terra que supere o poder do Criador e o de Rei Vavihi. Entendeu? O diabo é um derrotado, conforme está no livro de João, capítulo 16, versículo 11. Ele já foi condenado nos céus e na terra, sendo assim ele é derrotado. E os filhos do diabo, os filhos das potestades, se não se arrependerem, se não se converter, terão o mesmo final do que o seu pai, do que o seu servo, do que o seu dono, né? O maligno, condenado nos céus e na terra, rangendo, vai rangendo nas profundezas do abismo, queimando dia e noite, noite e dia, né? Arrependei-vos, arrependei você que está levando destruição, arrependei você que não consegue dormir, não consegue comer, não consegue trabalhar para fazer bruxaria, querem ganhar a vida com bruxaria. Aqui não, sua bruxaria não vai prevalecer não, já era. Será que você não percebeu ainda? Com quem que você está lutando? Você está lutando com o Eric, você está lutando com o Paulo, você não está lutando com a Maria, você não está lutando com a Madalena, você está lutando com o Criador dos exércitos de Israel, rapaz. Ô mulher, seja mulher edificadora, vai lavar umas trouxas de roupa. Sabe que na sua casa tanta sujeira tem aí, sabe que você não pode varrer essa casa, dar banho nesses meninos, cuidar, lavar, passar, tanto serviço. Eu tenho certeza, se a hora que é dona de casa, se procurar alguma coisa para fazer, tem para fazer. E vai procurar algo que venha edificar sua casa, sua vida, sua família. Vai brincar com seus filhos, vai varrer a casa, vai limpar, vai lavar umas trouxas de roupa, né? Trouxa de roupa. Duvido se aí não deve ter um trouxa de roupa, chuveiro. Imagina, eu fico imaginando o banheiro dessas pessoas, imundice. Oh, meu pai, dá coragem, que o teu Ruacadosh entra nessas casas que serve às trevas, e entra o teu fogo, vai consumindo todo o mal lá dentro e vai libertando essas famílias da algema do diabo. Assim seja, querido. Então, é só para abençoar a sua tarde, neutralizando toda bruxaria, toda macumba com vela preta. Nós declaramos o mundo espiritual sem validade, sem efeito sobre as nossas vidas e a nossa casa. Por um caminho veio, por 7 voltou, quebrado, anulado, sem efeito. Assim seja. Louvado seja o nome do Criador pelo livramento nessa tarde, no nome de Yahshua Mashiach. Louvado seja. E porventura, se tentar de novo, desde ontem, hoje, amanhã será infrutífero, não terá validade. Nós já declaramos o mundo espiritual sem efeito. Assim seja.